Chegamos no desafio de número 22 e eu quero ler para você uma frase de Paulo. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessa frase que Paulo disse. Paulo, ele primeiro fala quem ele é, a respeito da identidade dele. Ele diz assim, ó, eu, Paulo, como quem quer dizer assim, eu, Paulo, quem recebi uma identidade nova, recebi a identidade de Cristo, sei quem eu sou, e depois ele anuncia a função dele, chamado para ser apóstolo. Então, primeiro ele fala sobre a identidade dele, depois ele fala sobre quem ele é, e depois ele termina falando assim, pela vontade de Deus. Ele justifica que aquilo que ele está fazendo não é pela intenção dele, para a glória dele, mas aquilo é para Deus, aquilo vem de Deus. E aí ele continua, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Ou seja, ele se apresenta e mesmo assim ele se apresenta insignificante para as pessoas. Tipo assim, eu tenho feito coisas, mas não é por mim. Eu simplesmente plantei, mas houve outra pessoa que veio e colheu. Só que quem fez crescer foi Deus. Ou seja, todas as coisas que ele vinha fazendo, a gente pega ali nesses capítulos, ele sempre falando as coisas que ele vinha fazendo, o resultado das coisas que ele vinha fazendo, mas ele sempre dava a glória de todas aquelas coisas para Deus. Então, ele não deixava que ele aparecesse primeiro, mas que Deus aparecesse através da vida dele. Então, na verdade, Paulo, ele sabia que a sabedoria do homem sem a autoridade de Deus, sem a sabedoria de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem essa sensibilidade vinda do Espírito Santo, ela era nula. E ele diz assim, que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza mais forte. Então ele quer dizer aqui que por mais que ele estivesse sabendo aquilo que ele estava fazendo, por mais que ele tivesse coerência a respeito das coisas que ele vinha fazendo, mas ele sabia que ele tinha que dar glória, que ele tinha que dar honra a Deus e que se ele não fosse agir dependendo de Deus e das coisas que Deus ensinava a ele, todas aquelas coisas elas eram nulas e não aconteceriam como Deus esperava que acontecesse. Eu vou concluir aqui então através de 3 pontos. Primeiro, Deus considera a nossa identidade, depois o nosso ministério e por último o nosso esforço. A nossa identidade, porque não adianta a gente exercer o ministério sem saber o porquê a gente está fazendo, sem saber o porquê que a gente foi comissionado, sem saber no que a gente é bom, sem fazer com amor. O segundo ponto, ele considera o nosso ministério, porque ele tem um plano pra gente a respeito da nossa identidade, ou seja, ele planejou algo pra gente com as nossas características, por isso que é importante a gente entender primeiro a nossa identidade para depois exercer o nosso ministério. Não sei se isso ficou um pouco confuso, mas vamos lá. E a terceira coisa é que não é por esforço. Quando ele fala lá que ele veio por Deus, que ele veio pela vontade de Deus, que eu citei lá no início do vídeo, é que ele tá querendo dizer que por mais que ele passe dificuldades, por mais que ele enfrente obstáculos e objeções, como Paulo enfrentou demais o tempo inteiro, mas não é pela vontade dele, não é pelo interesse dele, mas pela vontade de Deus. Então, não é por mérito próprio, mas é por graça e a força ela vem de Deus. E aí eu vou terminar aqui com uma última frase que ele diz assim: fomos enriquecidos na capacidade de expressar e entender. Ou seja, a sabedoria humana por si só ela não tem validade, mas Deus nos capacita, Deus nos faz entender aonde a gente tem que chegar, quem nós somos para que a gente chegue e principalmente que a gente entenda que tudo isso vem por intermédio de graça, não porque a gente simplesmente é bom, não porque a gente simplesmente tem capacidade de fazer por nossa sabedoria humana. Então, a reflexão de hoje é essa, o Alicerce termina aqui e até o próximo vídeo.